nós percebemos que os grandes médiuns, como Chico Xavier, o maior de todos os tempos, não eram apenas médiuns, eram apóstolos, eram espíritos preparadíssimos do ponto de vista moral, além do intelectual, para exercer essa função. Mas como é que eles adquiriram isso? Foi justamente através do trabalho, da perseverança, da renúncia em inúmeras encarnações. Não existe privilégio, existe ação e reação. Então, como se exercitaram muito, trabalharam a lei do trabalho, a lei do mérito, eles adquiriram essa condição de superioridade em relação aos demais, porque é justa e vem através do trabalho, da conquista própria. Por isso que eles são exemplos para nós. Perseverar no trabalho, ainda quando estamos cansados, ou quando não é tanto cansaço, mas preguiça, como que vamos superar? Trabalhando, estudando, o estudo que nos dá discernimento para agir, inclusive nessas horas. O dirigente espírita primeiro deve corrigir esta disfunção, digamos assim, em si próprio, se ainda tem. Se não tem, perseverar para se manter nessa condição e passar esse conhecimento, essa observação, esse alerta fraterno àqueles que ainda estão nessa condição. Claro que em muitas situações, o médium, o principiante, o estudante, o trabalhador espírita está realmente cansado, não é? Trabalhou o dia inteiro muitas vezes, tem obrigações sociais, profissionais, familiares, muitas vezes ainda estuda. Então, estudo que eu digo em relação à profissão, faz cursos. Então é natural que ele esteja cansado ali e que no momento de recolhimento para o trabalho espiritual, o corpo se acomode e passe a entrar num estado que tende ao sono. Mas se ele perseverar, ele vai cumprir a sua função, o seu trabalho de caridade, seu trabalho doutrinário, com alegria ainda apesar do cansaço, né? Então, sobretudo, perseverar no trabalho, ainda que ele fique por muitos anos nessa condição. Mérito para ele que está vencendo, apesar das dificuldades externas e internas. Então, preciso ver se realmente, em alguns casos, pode acontecer esse tipo de fenômeno, entre aspas, de desculpismo para a acomodação. Então, muitos médiuns, a gente sabe que acontece o quê? Dormem e alegam, eu estava em desdobramento, eu vi isso, eu vi aquilo. E na verdade não é nada disso. É uma desculpa, não é? E uma vaidade, inclusive, porque ele quer demonstrar uma mediunidade que não tem, ou não está sendo exercitada naquele momento. E se deixa levar por aqueles momentos de descanso e de acomodação mesmo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Devido à importância, à precisão da explanação de Chico Xavier, vamos ler esse texto, que na verdade foi uma alocução dele no programa da Hebe Camargo, em 1985, em que ele participou na TV Bandeirantes, e que foi transcrito um trecho no livro. Este texto que você está vendo aí, que já foi postado pelo Projeto Saber e Mudar, e também está dentro do arquivo Grandes Temas, Suicídio. A atriz Nair Belo, na época presente à entrevista, perguntou a Chico Xavier: Chico, um filho excepcional é um karma, uma prova para os pais? Chico respondeu: Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. E ele então diz que, regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado depois de um suicídio recente, porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela em si é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além.
Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos que toda criatura tem, afeições por toda parte, mas volta à Terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se ela, veja bem agora a clareza de Chico Xavier nessa explanação, e também a clareza da doutrina espírita, a matemática da justiça divina das leis de ação e reação. Se uma pessoa espatifou o crânio e se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia e aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema, um enfisema infantil ou da mocidade ou dos primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se enforcou, ela vem com a paraplegia, depois de uma simples queda que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia. E nós vamos por aí. Outras crianças que vêm completamente perturbadas, a esquizofrenia, por exemplo, disse que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Esta entrevista aconteceu no dia 20 de dezembro de 1985. Todos nós, em algum momento de nossa caminhada, de nossa trajetória de aprendizado e evolução, precisaremos refletir, aprender, estudar, tudo isso. A verdade é sempre luz. E só adquiriremos a verdade de modo homeopático. Porque Deus não exige que aprendamos e aplicamos tudo de uma vez ou num espaço de tempo muito curto. É por isso que temos a reencarnação. E no fundo e aos poucos e cada vez mais, vamos entendendo a liberdade de ação que temos, o livre-arbítrio, a responsabilidade de viver, o amor de Deus e a justiça de suas leis.